Olá, aqui é o Robson Araújo do site www.cursoapometria.com e nós recebemos uma questão hoje com a seguinte dúvida: a apometria pode ser feito em crianças? Então a apometria pode ser feita em crianças? Essa é a nossa questão. Bom, primeiro que é o seguinte: todo o nosso trabalho, por mais que ele esteja beneficiando, quem está encarnado, pelo menos assim, quem está nos procurando é o encarnado. Nós estamos encarnados, você está encarnado, eu estou encarnado. Pode ser que tenha espíritos que estão aqui junto a nós, junto a você, não fique com medo. Não fique com medo. Mas pode ser que tenha espíritos aqui do meu lado, então, vamos colocar assim, E que, acho que até alguma coisa instalou aqui, não sei. Vamos deixar essas superstições de lado, Mas vamos lá. Mas pode ser. E a pessoa nem sabe que morreu, Isso acontece. Tem muitas situações, muitos trabalhos que nós fazemos. O espírito vem e não sabe que morreu e a gente tem que esclarecê-lo, Mas é sempre libertador, Quando a gente chega até o final da conversa. Mas o que eu quero dizer com isso é que normalmente as pessoas que nos procuram são pessoas que estão encarnadas, Ela que vai bater na nossa porta lá, a gente vai abrir a porta, puxa, vamos lá. E por que eu estou dizendo isso, Porque quando eu falo de pessoas encarnadas, é natural que nós tenhamos as questões relacionadas a sexo, a idade, como questões de seleção, mulher de um lado, homem de outro, criança para cá, adulto para lá, Nós usamos isso como parâmetro. É isso que eu quero dizer. Nós usamos essas questões como parâmetro. Mas a apometria, ela trabalha numa dimensão espiritual e energética. E na dimensão espiritual, eu não estou dizendo o espírito como ele aparenta, mas sim o espírito na sua essência, tá certo? Na sua essência espiritual, naquilo que nós chamamos de corpo Atma, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Ser a imagem e semelhança de Deus significa o seguinte: significa que nós não temos idade, não temos sexo, não temos cor e etc. Tudo isso aqui não faz parte do nosso espírito. Tudo isso aqui faz parte da característica dessa nossa apresentação exterior. Tá certo? Então, quando nós falamos de criança, a criança é só aquela representação exterior. Porque o espírito que habita essa criança, ele é igual ao meu espírito e ao seu espírito. Exatamente igual, não tem nada que diferencia. A não ser experiências pelas quais já passou. Tá certo? Mas são só experiências. Porque em potencialidade, em conhecimento, é idêntico. Em virtudes, enfim, em potencialidades. Então, uma criança, de repente, ela pode estar com algum problema, uma dificuldade de aprendizado, ela pode estar com uma doença, ela pode estar com um processo de obsessão, auto-obsessão, enfim, são vários sintomas, vários problemas que afligem as crianças da mesma forma que afligem os adultos. Então, o trabalho, nesse caso, apométrico, ele funciona de forma idêntica, porque nós estamos tratando toda uma estrutura espiritual e toda uma estrutura energética, que mesmo que ela possa se apresentar como criança, ela em sua essência, ela não tem nem idade, nem sexo, nem nada. Então o trabalho pode ser feito sim, inclusive se for uma criança muito pequena, porque normalmente quando a gente faz um trabalho apométrico, isso vai de grupo para grupo, Vai de grupo para grupo. Alguns grupos preferem que a pessoa não esteja presente. Ela vai, relata, diz o que é, mas preferem que não esteja presente, para não acompanhar, Porque às vezes a pessoa fica sabendo que no passado já fez isso, já fez aquilo, ela pode se impressionar, E tem pessoas que não sabem lidar bem com isso, Apesar que é raro.
Mas existem os casos. Então tem grupos que preferem que a pessoa não esteja. Tá tudo certo. Mas existem outros grupos que preferem que a pessoa esteja presente para ela ter consciência, ter conhecimento. Sabe aquela história? Conheça a verdade vos libertará. Né? Então conheça a verdade. E a verdade vos libertará. Tá certo? Então tem grupos que preferem que a pessoa esteja presente. Para que ela acompanhe, que ela receba ali orientação. Tá? E tá tudo certo também. Tá? Isso aí vai da filosofia de cada grupo. E assim, o que importa é o que a gente está podendo auxiliar, tá certo? Então, quando uma criança é muito pequena, às vezes ela é um pouco inquieta, né? Às vezes ela é muito pequenininha mesmo, de colo inclusive. Então não é tão fácil assim você estar se deslocando, ela tendo que permanecer naquele espaço. Então o trabalho ele pode ser feito à distância. Tá? A pessoa, você pode estar no Brasil e a pessoa pode estar lá do outro lado do mundo. Não há problema nenhum. Tá? Normalmente nessa situação, nós não trabalhamos com uma determinada situação. Só tem uma situação que quando é à distância a gente não desenvolve. Mas é algo que é muito raro a gente precisar fazer algum tipo de trabalho que é relacionado mais ao corpo do pretérito. De resto, a distância não é problema nenhum, porque novamente nós estamos falando em situações espirituais. Tá? Então pode ser feito sim, não só em crianças, mas em pessoas doentes, em pessoas independentes do estado. Mesmo em estados que podem ser considerados como terminais. Porque novamente nós não estamos atuando no corpo físico. Nós estamos atuando no corpo espiritual. Né? E às vezes em estados assim até mais delicados é até mais interessante. Né? Porque você consegue recuperar o espírito daquele ser. E caso, né, haja necessidade, mesmo ocorra a passagem, né, ela já passa já numa outra condição. Porque muitas vezes, dependendo do grau de apego, o resquício daquela doença pode acompanhar a pessoa. Existe o filme Nosso Lar, né? Quem assistiu viu lá o espírito do Dr. André Luiz. Ele morreu doente, né? E toda aquela questão lá da úlcera, que se transformou, se não me engano, num câncer, aquilo continua afetando o seu corpo espiritual. Né? Se fosse feito um trabalho apométrico anterior a isso, poderia ter recuperado o espírito, ele ter sido esclarecido e ele já ter ingressado no mundo espiritual de uma forma diferente. Tá? Então, todas essas formas são formas bastante válidas de auxílio ao próximo. Ok? Bom, se você gostou, compartilha esse vídeo, esse áudio, depende de onde você vai estar assistindo. Nós vamos ter esse formato em vídeo, também em podcast. Tudo isso a gente vai estar disponibilizando para facilitar. Você pode se inscrever em cima ou embaixo, dependendo de onde você está assistindo. Você vai ver um botão lá para você se cadastrar. Ou você pode entrar no nosso site, que é www.cursoapometria.com. Você pode colocar lá seu e-mail. E sempre que a gente estiver postando novos materiais, a gente vai estar te informando, vai estar te avisando. E aí você vai poder estar acompanhando essa série de vídeos e áudios que nós estamos publicando. Tá bom? Então até a próxima. E um grande abraço.